Olá você que está acompanhando a gente aqui na RBA com mais um podcast Papo Sustentável, ODS na prática, sempre saindo um pouquinho melhor a cada bate-papo que a gente tem aqui, inspirador. E hoje eu recebo com muito carinho aqui a Ana da Proposta Verde. Eu já falei para ela que cada vez que eu assisto o casal palestrando, ou quem está lá dos projetos, é inspirador ao mesmo tempo, né? A gente, poxa, conseguiram mais uma queda e levantar e vamos para frente. Então, falar de empreendedorismo verde, empreendedorismo sustentável, né? Do que eles têm tudo trazido de novidades. Então, Ana, muito obrigado. Queria que te apresentasse um pouquinho quem é a Ana. E já em seguida, se puder falar como é que surgiu a Proposta Verde, que tem um espaço também maravilhoso, que tem novidades talvez acontecendo lá que a gente quer saber. Então, aqueles que estão na RBA que possam acompanhar, muito obrigado. Muito prazer em estar aqui, Jean. Obrigado pelo convite mais uma vez. A Proposta Verde surgiu há quase 18 anos, vai fazer 18 anos agora em agosto. Eu sou pedagoga, gosto da área da educação. E eu e o João, né, somos o casal fundador da Proposta Verde. Quando a gente casou, a gente estava ali se formando e entendendo o que a gente ia fazer de trabalho, né, vendo o mercado de trabalho. E a gente queria fazer alguma coisa com propósito. Então, a ideia sempre foi fazer alguma coisa para além do lucro. Porque, não sei, né, jovens, eu tinha lá meus 18, 20, o João também, então a gente tinha muito ideal. Apaixonados pela vida, um pelo outro. Então tem aquela coisa da juventude, né? Aquela, vamos dizer, talvez até ilusão, né? Por que não? Mas que de alguma forma nos transforma, né? Uma utopia ali. Gostosa. Uma utopia, exato. E aí a gente então fundou a Proposta Verde primeiro como móveis de madeira de demolição. Então a gente desmanchava a casa antiga que não podia mais ser habitada, fazia móveis. E aí começou a sobrar muita madeira. E aí, na frente da marcenaria, virou uma montanha de sobra de madeira e a gente temos um problema ambiental. A Proposta Verde está gerando problema. Aí fomos buscar conhecimento, porque sem conhecimento a gente não consegue resolver os problemas, né? Então, foi buscar pós-graduação em ecodesign, aprendeu que dava para usar os resíduos para criar outros produtos. Daí, lá, junto com a turma, criaram a primeira linha de luminárias. Com a linha de luminárias, a gente passou num programa de exportação do Sebrae. Daí, fomos capacitados durante 2 anos para exportar essas luminárias, mas daí no meio do processo não deu para exportar. A gente chegou a ir para Miami numa missão de capacitação para exportação, mas daí no meio disso vamos criar um produto para poder exportar, e aí surgiu a moda. Aí a gente pegou os pequenos pedaços de madeira para fazer joia, brinco, colar, pulseira. Não conseguimos vender nem a luminária nem as joias nos Estados Unidos, mas isso nos posicionou melhor no Brasil. Então a gente vendeu as luminárias para Leroy Merlin em 2017, para 55 lojas, foram mais de 1.000 peças. E a nossa primeira coleção de joias para as lojas Renner, em 2018, no primeiro desfile Renner deles. E aí a gente entendeu que a gente tinha um negócio verde, mas que a gente ainda tinha que, né, batalhar muito. Então criamos um portfólio com esses cases e começamos a bater em outras marcas. E a gente abriu portas, por exemplo, na Osklen, que é uma marca pioneira de moda de luxo sustentável no Brasil, que está no mundo inteiro, e a gente fornece joias para eles até hoje. Então, nesse processo de fornecer para eles, a gente também foi aprimorando a nossa prática de fazer joias. Então, hoje a gente faz joias de alto luxo, muito bem desenvolvidas, né, durante todo esse tempo. E também a gente foi treinando o nosso olhar para o resíduo. Não deixamos de estudar, fomos buscar ainda mestrado em design, estudamos design para sustentabilidade no UFPR, o João ainda está fazendo. Que maravilha. E aí também nos formamos agora recente na pós-graduação em moda autoral do Instituto Federal, porque daí a gente entrou na moda de cabeça, porque aí a ideia é sempre criar projetos, submeter editais públicos de inovação, de cultura, para a gente conseguir verba pública para financiar os nossos projetos. E a gente tem tido sucesso nisso ao longo dos anos. E aí, quando chegou a pandemia, a gente estava muito bem posicionado no B2B. Então, a gente olhava para uma marca e propunha para ela um produto que fosse a cara dela, que fosse sustentável. Por exemplo, o Mormai. A gente fez a raquete de frescobol com a empunhadura de resíduo de neoprene, que é o core da marca. Vendemos para eles, depois de 2 anos de negociação. Vendemos 2 vezes, 2 lotes grandes. E aí a gente já estava com um contrato para fazer as joias para Mormai de resíduo. Então, a gente já estava num momento muito bom até chegar a pandemia. Aí a pandemia chegou e daí todos os contratos foram por água abaixo. Mas eu acho que tudo tem um porquê. Porque nesse momento da pandemia a gente olhou para dentro e a gente viu, a gente desenvolveu muito o nosso pilar ambiental, que é usar o resíduo e dar valor para ele virar um produto bacana. As marcas estão entendendo isso. Mas e cadê o nosso pilar social? O que a gente está fazendo pela nossa comunidade?
Nada. E o nosso cliente direto, a gente não atende varejo, a gente não educa e não conversa com eles. Então, ali na pandemia, a gente fundou a Associação Balseiro, que é uma associação sem fins lucrativos. E aí a gente começou a criar projetos de educação e de cultura para ser financiados pelo governo, mas para fortalecer a nossa comunidade. Aí entra o projeto Musas Coletivo de Moda, que é um projeto que a gente ensina meninas sobre o mundo da moda, meninas adolescentes. Aí entra a ODS 5, Igualdade de Gênero. E então esse curso ele é para mulheres, meninas. E é um ano de curso, dependendo, né, do formato do edital. A gente já conseguiu fazer ele pelo edital do FIA estadual, atendendo aí 50 meninas, com mais de 400 mil de verba. Foi o ano passado, foi muito legal. E aí a gente ensina em 3 fases, né, o que é a moda. Depois cada menina cria um produto, uma bolsa, ela mesma produz e depois comunica isso. Ela é a modelo da sua própria bolsa, tem aula de maquiagem, tem aula de pose fotográfica. Então a gente vê a evolução das meninas ao longo do processo. E aí esse é o nosso pilar mais forte do social. Mas a gente também tem o Amo Mercado Criativo, que aí a gente recebe os pequenos produtores criativos da região na nossa casa, a gente faz a feira lá. Já ganhamos diversos prêmios também. Então são esses os 2 projetos do nosso pilar social. Então quando a gente saiu da pandemia, a gente já saiu fortalecido, né, com o nosso pilar social em pé, precisando só e sempre fortalecer o nosso pilar econômico, né? Já que o ambiental estava 10, o social... Eu até ia perguntar esse tripé aí, daí o econômico... O econômico é sempre, né, o grande desafio, mas que a gente consegue através dos editais. E daí a gente também pensou durante a pandemia que a gente precisava de um e-commerce. Que se a gente tivesse naquele momento já um e-commerce, talvez a gente não tivesse sofrido tanto, né? E quase ter... desistido, mas acho que desistir a gente quer todo dia, mas no fim não dá, né? No fim não dá. Esse perfil empreendedor assim. Não é? Assim, né? A gente tem os nossos valores, daí a gente pensa, tá, mas eu vou fazer o quê? Daí olha pro mercado, né? Não, volta. Sempre vai dar um jeito. Olha, assim, é isso que é gostoso de sempre ouvir as histórias de vocês de inspiração, porque quem está nos ouvindo talvez está pensando nisso, poxa, mas dá para conciliar? Dá, assim, não fácil não é. Quem conhece um pouquinho da história da Ana, do João, enfim, da toda a equipe que já, né, das iniciativas, assim, dessa inovação de estar sempre em movimento, assim, não parar, porque acho que essa é a pegada, assim, desse perfil de vocês, sem fugir do propósito. Quando você falou do B2B aqui, eu lembro, acho que comentou que não foi fácil também vender para essas grandes marcas, porque também... Margem pequena, prazo curto, é bem difícil. Né? Então, talvez estaria trabalhando lá, ganhando um tanto por mês, mas, nossa... Não vai, né? Não... Só que também foi importante para aprendizado, para posicionamento da marca e para a gente entender que o nosso negócio era um negócio. E aí, quando a gente entendeu que a gente precisava do e-commerce, para atrair um investidor, não foi tão difícil, porque a gente tinha todos esses cases, os contratos que a gente fez com essas grandes empresas, né? A gente fez com Renner, com Mormai, com Osklen, com Leroy Merlin. Então, a gente mostra profissionalismo, capacidade de produção, entrega para atrair um investidor, que a gente conseguiu, felizmente. Temos um investidor para e-commerce. E faz 3 anos que a gente está com o e-commerce no ar, daí esse ano a gente viralizou no Instagram, tivemos aí mais de 1 milhão de visualizações num vídeo falando sobre o produto do resíduo de jeans. Daí a gente chegou nesse momento, né, de olhar para todo o resíduo e conseguir ver potencial nele. Então a gente olhou para a nossa região, Alto Vale do Itajaí, mais de 1.000 empresas têxteis, 400 de jeans. Meu Deus, sobra muito jeans daqui na nossa região. O que a gente faz com isso? Faz moda. Aí eu criei um projeto, coloquei ali do Incentivo à Cultura NOD, foi em 2019, para criar uma coleção de bolsas com resíduo de jeans e mostrar o potencial, tanto do descarte do jeans, quanto do talento das mulheres. E aí ganhamos o prêmio e consegui fazer a primeira coleção. Ganhamos um prêmio de Curitiba com a coleção pronta, que foi o Design Export do Centro Brasil Design. E aí... a partir dele que a gente adaptou para virar o Musas. Mas daí conseguimos criar esse produto, tá no site vendendo, viralizou com ele, com as bolsas jeans, vende bem as joias, vende bem as bolsas. A gente tem conseguido bater as nossas metas. Não só bolsas, né? Ou estão só nas bolsas? Então, aí participamos, né, do programa Nascer em 2024. Ficamos em 5º lugar do estado, ganhamos o Pitch Day, né? Ganhamos R$50 mil para rodar o primeiro piloto de construção da rede de mulheres que costura as bolsas. Então a gente
Isso. Aí, um ODS aí. Que veio também na pandemia a ideia de que as mulheres, e é cultural aqui, as mulheres trabalham em casa na costura, né? Você vai andando, você vê na garagem, você vê na sala, as mulheres têm um ateliê doméstico. Então a gente pensou na rede de mulheres que trabalham em casa mesmo, que conseguem atender os filhos, que conseguem não fazer um galpão e colocar as costureiras. A ideia é manter essa cultura, mas de uma maneira mais assistida. Que a gente as visite, vê se precisa de uma adequação de elétrica, de luz, de cadeira. Ergonomia. Que elas façam um piloto e digam quanto tempo levou, sugiram o preço, a gente vê se está de acordo, porque às vezes nem elas sabem precificar. Perfeito. Então, assim, um acompanhamento de desenvolvimento profissional dessas mulheres, né? Então, hoje a gente está com 4 costureiras. E aí também, depois dessa primeira edital Mulheres Mais... do Nascer, que a gente ganhou 50 mil, através da FAPESC e Sebrae. A gente, de novo, fez um projeto para o edital Mulheres Mais Tech do FAPESC e também ganhamos 120 mil reais para fazer a primeira coleção de roupas com excedente da indústria. E aí a gente fez parceria com a Fundação Hering, que nos forneceu os tecidos da Hering para a gente fazer a primeira coleção de roupas, que lançamos já esse ano, já está no site vendendo, e que agora, primeira mão, fomos selecionados pela Tex Brasil para desfilar na Semana Fashion de Milão, agora em setembro. Com vocês produzindo... Com as nossas roupas da Digital Mulheres Mais Tech. Com o subsídio do governo. Nossa, aqui tem tudo a ver com ODS, inclusão, nos espaços que às vezes não é para todo mundo, parece, né? Assim, acho que vocês dão com os 2 pés bem bonitos, assim. Por outros caminhos, né? Mas porque estão, né, buscando, não estão parados também, estão buscando alternativas, estão buscando oportunidades, e eu acho que aí tem uma essência, né? Vocês estão dando oportunidades, buscando possibilidades para aquilo que vocês acreditam, dentro do propósito, da essência de vocês. É isso aí. Olha, Ana, o Ivonei é um homem do tempo aqui, ele já nos deu uma dica aqui que já estamos quase terminando, mas você que quer conhecer um pouquinho a Proposta Verde, acompanhe nas redes sociais, acompanhe essa história linda e inspiradora, você que quer empreender, você que quer saber como foram essas possibilidades, você diz, mas ele 400 mil, 200 mil, 120, 150 e o dinheiro... Não, é porque isso é distribuído para fazer acontecer. Não é fácil. Não, né? Principalmente nesses da FAPESC que a gente não ganha, não é remunerado. A gente pode usar o recurso para tudo, para pagar costureira, para comprar insumo, mas para receber não. Então tu também, né, tem que batalhar. Então não é fácil, mas ajuda. Não, aqui eu quero te agradecer, Ana. Eu que agradeço. Eu achei, mais uma vez, sempre bom ouvir você, o João, essa história inspiradora. Já tem 18 anos, eu me surpreendi aqui, sabe? Porque 18 anos atrás também não se falava, mas assim, não, isso é difícil, é complicado, isso é para alguns e tal, e vocês bateram no peito, fizeram acontecer, estão dando um destino correto, adequado, né? Reutilizando. Então, quem queira acompanhar, eu queria te pedir que passa uma mensagem, passa as tuas redes sociais também, mas que dê uma mensagem para aqueles que queiram, uma frase, uma dica aqui para aqueles que estão ou querendo empreender ou querendo mudar um pouquinho a sua perspectiva de que pode sim fazer a sua contribuição para o desenvolvimento do planeta. Eu acredito que a sustentabilidade parece uma utopia, mas toda utopia nos faz sair do lugar, né? A gente é um alvo móvel, a gente caminha até lá e de alguma forma a gente se transforma. Então, aprender um pouco mais sobre a sustentabilidade, ter ela como um guia, né, para todas as nossas escolhas, ler mais, estudar mais sobre ela e tentar, né, fazer a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, mais de acordo com a sustentabilidade. Eu acho que faz mais sentido. Para mim, tem me dado mais significado viver, né? E o meu propósito é... Que maravilha. Muito obrigado. Bem o oposto da distopia, né? Aqui tem um exemplo dessa busca constante, dessa utopia boa de fazer a diferença no mundo. Então, lembrando que a gente quer um mundo melhor, começamos por nós. João e Ana começaram há 18 anos atrás e já estão fazendo a diferença, já deixaram o seu legado, já estão deixando a sua história de impacto positivo na comunidade rio-sulense, estadual, brasileira e mundial. Então, obrigado a você que nos acompanhou. Acompanha aí, digita lá no Google, Proposta Verde, você vai achar as redes sociais para conhecer um pouquinho mais a história deles. Um abraço e até o próximo Papo Sustentável.